Olá pessoal, bom dia! E eis que começamos mais uma semana, essa sendo uma semana de lua crescente, começando hoje com uma lua em escorpião. E essa lua em escorpião me traz a sensação de que nós estamos no meio de um grande processo de transformação e um tanto confusos, que a gente não sabe muito bem para que lado a coisa vai. Esse 2020 tem sido um ano muito impactante para todos nós e desde a semana passada eu estou dizendo para todos que eu acho que essa temporadinha de sol em Leão, ela traz um certo otimismo para a gente, como o brilho de um sol interior, que faz com que a gente tenha um pouco mais de coragem e de esperança dentro de uma macro perspectiva de um ano muito, digamos, assolado pela presença dos ditos planetas maléficos, que são planetas muito transformadores ao longo da história e de outros ciclos. Mas o que a gente tem especificamente para essa semana? Eu fiz algumas anotações, queria compartilhar com vocês. Bom, sendo semana de lua crescente, a gente coloca energia na sementinha que a gente plantou na semana passada para a gente dar continuidade nessa semana, ok? A gente tem um posicionamento muito interessante que já está rolando desde o dia 18 de julho, vai de 18 de julho a 7 de agosto, que é um posicionamento bonito entre Júpiter e Netuno. Bonito porque são dois planetas lindos e quando eles se posicionam de uma maneira bacana, e Júpiter geralmente é um cara muito legal, então mesmo posicionamentos difíceis com ele não são tão desafiadores assim, mas Júpiter tem a ver com a justiça, Netuno tem a ver com a espiritualidade, então tem uma série de questões que a gente pode estar vendo nesses últimos dias, inclusive Netuno tem uma relação muito grande com a espiritualidade e também com as coisas meio impossíveis, com os milagres, então a gente tem visto também por conta de outros posicionamentos, obviamente, algumas iniciativas muito bonitas e muito interessantes e auspiciosas, né? Desde a semana passada, no vídeo da semana passada eu falei sobre a possibilidade da chegada das vacinas, não é isso? Elas estão num processo, a gente não sabe exatamente quando é que elas vêm, mas só da gente saber que isso está a caminho, puxa, isso traz esperança sim para a vida da gente e é óbvio que isso chegaria no verão do sol de Leão nos nossos corações, não é isso? Então a gente pode estar vendo algumas coisas muito interessantes relativas à ciência, à espiritualidade, à nossa resistência, à nossa força para continuar lutando pela vida. E dentro de todas essas possibilidades eu descobri uma história entre várias medidas, não só vacinas, né? Descobri que em Portugal os portugueses, que frequentam muito esse canal e são sempre muito bem-vindos, inventaram uma máscara que é embebida de uma solução X, que ela inativa o vírus. Então você usa aquela máscara, lava, a solução continua na máscara e é uma máscara que produz uma cobertura muito maior e muito mais te bloqueia, te protege muito mais, né, com essa história dessa solução específica na máscara. Eu achei demais, os portugueses estão de parabéns com essa história, achei super bacana. No entanto, eu diria que essa talvez seja das notícias mais bacanas e que se prolonga até o dia 7 de agosto, temos outras e que eu diria que são um pouco mais sérias e preocupantes. A gente tem do dia 26 de julho, desde ontem, domingo, até na terça-feira, dia 28, um posicionamento tenso entre Mercúrio, que é o deus da comunicação, que está atualmente no signo de Câncer, e Marte, que é deus da guerra e do embate, em Áries. E aí o cara tá arisco, né? Marte em Áries é um posicionamento arisco. Então o que a gente tem quando o deus da comunicação se indispõe com o deus do conflito e da guerra? Bate-boca, discussão, indisposição. E o que a gente viu acontecer no Brasil ontem? Uma carta de 152 bispos brasileiros se manifestando contra o governo brasileiro atual. As palavras dos bispos são as seguintes: eles acusam a presidência da República, o presidente da República, de usar o nome de Deus para difundir mensagens de ódio e preconceito. Isso não está nas minhas palavras, está na palavra dos bispos, que tem tudo a ver com o posicionamento de Mercúrio e Marte, porque é uma mensagem que traz em si um conflito, denuncia um conflito, mas também tem tudo a ver com Júpiter e Netuno, porque a gente está falando da espiritualidade. Então, é um manifesto dos sacerdotes do Brasil. No outro trecho da carta, eles falam algo, e eu vou copiar aqui para vocês literalmente, sobre o desprezo pelos direitos humanos por parte dessa mesma presidência,
pela educação, pela saúde, pela cultura e pela diplomacia. A carta está disponível na internet, vocês procurem, deem uma olhada. Eu acho que essa manifestação dos sacerdotes do Brasil, 150 bispos, não é pouca coisa, é algo realmente grande e importante, né? Essa questão do posicionamento da igreja no Brasil é algo muito importante diante dessa configuração astrológica. Tudo se configura e acontece, de fato a astrologia é um reloginho, né? Agora, esse posicionamento de Mercúrio, que é o deus da comunicação, ele vai ficar muito mais tenso quando ele entrar em oposição aos planetas maléficos, que são Saturno e Plutão, também Júpiter, e isso tudo acontece a partir da quinta-feira. Então, se a gente acha que as coisas já estão tensas por agora, a gente pode esperar muito mais tensões no nível da palavra, da comunicação, da mensagem. A gente pode esperar uma carta, um manifesto, um abaixo-assinado, qualquer coisa nessa direção, quando a gente tiver Mercúrio, que é o deus da comunicação, em oposição aos planetas maléficos em Capricórnio. Isso acontece a partir da quinta-feira, dura poucos dias, mas é de grande impacto, porque justamente está em oposição a esses caras, os maléficos que estão causando todo esse estrago em 2020. Mas, para mim, mais importante ainda, é um posicionamento que também vai estar rolando mais para o final da semana e para mim é um dos mais importantes do segundo semestre de 2020, a gente vai ter Marte em quadratura com os maléficos. Marte, como eu acabei de falar, deus da guerra, no signo de Áries, então ele está em casa, forte, agressivo, violento, também corajoso, mas com toda a sua luz e sua sombra, em aspecto desafiador com os planetas em Capricórnio, que são Júpiter, Saturno e Plutão. Dentro da literatura astrológica é sabido que quando esses caras ficam em posicionamentos tensos e, enfim, desafiadores como esse, algumas palavras são muito comuns serem usadas nos manuais de astrologia, que tem a ver com guerras, com conflitos e com o empobrecimento das populações. Isso não sou eu quem está dizendo, isso tem a ver com muita pesquisa de almanaques antigos e mesmo de textos mais recentes, de autores mais recentes sobre esse posicionamento. Então a gente pode imaginar e vislumbrar, inclusive envolvendo Mercúrio, porque a gente está falando muito de Mercúrio essa semana, questões referentes ao mercado financeiro, processos de compra e venda, um número cada vez mais crescente de pessoas perdendo emprego, isso é fato, é muito sério, isso precisa ser visto, ouvido, resolvido e cuidado com muita atenção, com muito carinho por parte dos governos. As pessoas estão perdendo o seu ganha-pão e quando a gente perde o nosso ganha-pão, a gente perde coisa demais. A gente desestrutura a vida completamente e é uma cadeia de desestruturação. Esses dias eu estava conversando com um amigo que mora perto de uma chácara, que esse senhor trabalha com flores. Ele vendia flores para casamentos. E é muito interessante imaginar justamente essa cadeia. Os casamentos deixam de acontecer. Aliás, fiquei sabendo que deixaram de acontecer 20 mil casamentos nos últimos tempos no Brasil. Uau! Quem sabe, hein? Quem sabe no meio dessa oportunidade as pessoas também repensam seus acordos amorosos. E aí esse senhor, por conta da falta dos casamentos, deixou de vender as flores. E aí essas flores, a pessoa não deixa de produzir mais. Isso afeta em alguma medida, questão do uso e da distribuição de todos os ingredientes necessários para a produção disso. Então, vai uma cadeia, né? Sai do casamento, vai para a fazenda, da fazenda vai para os produtos agrícolas. Uau! É uma cadeia que está sendo afetada e isso tem tudo a ver com Mercúrio. Mas quando entra em jogo Marte em quadratura com os planetas maléficos, a gente pode imaginar que tudo isso ganha muita força, uma força belicosa, uma força de um profundo desconforto, de revolta. Então tem muita coisa aí que vai pintar nesse período de Marte em mau posicionamento com os planetas em Capricórnio. É um período longo, meus caros, eu lamento. Vai de 30 de julho a 10 de setembro, são muitos dias desse profundo desconforto, e é preciso olhar isso tudo com muita cautela, com muita calma, um dia após o outro, para a gente passar por isso da maneira menos nociva, violenta, enfim, que a gente dê conta. A gente ainda está passando por uma situação muito difícil, especialmente no Brasil,
Essa semana certamente devemos alcançar a marca de 90 mil óbitos. Semana passada eu falei que é o maior número de mortos no Brasil por dia, tá bem, pessoal? Por dia. Muita gente vem me questionar, obviamente que é por dia. A gente sabe que os americanos, os norte-americanos estão batendo esse número longe, mas diariamente nós perdemos quase que um avião. É um avião de pessoas que se vão, né? Como se fosse um acidente de avião. 1.200, 1.300, há semanas nós temos mais de 1.000 mortes por dia. Ainda é muito sério, é seríssimo. A gente está no pico, no ápice de um grande problema. Então a gente tem que estar muito, muito atento e muito presente no nosso exercício de presença diária com a gente, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente também não ama, com a sociedade, com o planeta. Combinado? Durante essa semana a gente vai falando de maneira mais esmiuçada sobre os detalhes de cada um desses posicionamentos que vão marcando os dias e refletindo sobre o que esperar e o que fazer para um futuro melhor e mais próspero, ainda que dentro dessas perspectivas tão desafiadoras. A todos nós uma boa semana, tenhamos muita cautela, nos encontramos de novo amanhã, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.